minha gente! Sejam bem-vindos a mais um JetCast. E hoje estamos aqui com essa galera top. Olha aí. E vamos falar sobre um negócio mais top ainda. Devocional. Chamados para conquistar. Olha só. Você que não adquiriu o seu, rachou. Tu rachou, né, meu? Tu rachou. Não, fica até o final que tem novidade. Olha aí, eu não sabia disso. Novidades. Olha aí, eu não sabia disso. Pra quem fica até o final tem novidades Meu sobre Deus o do céu. devocional. Só não vale passar do começo pro final. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Seja sincero. Devocional Jet Church, que massa, né, gente? Que legal, quanto tempo a gente buscava em outros materiais e hoje nós estamos tendo o privilégio de produzir aqui nosso material na Jet aí, nosso próprio material. Lindo, né? Ficou muito legal. Olha só. Ficou muito legal. Ficou lindo, lindo, lindo. Pra você ter uma ideia, eu comprei e eu tive que dar o meu, né? Então, por isso eu vou ficar até o final pra ver se daqui a pouco eu ganho um regalo. Eu ganho um regalo. O presentinho do devocional. Mas aí, o que vocês têm a falar do nosso devocional? Eu acho que foi mais um marco da nossa igreja, né? E eu acho que vai ajudar muito. Eu tenho certeza que vai nos ajudar e ajudar muitas pessoas aí no seu devocional diário, né? Primeiramente, que é bem o que você comentou, né, pastor? De que muitas vezes a gente buscou ferramentas, né, em muitos lugares. O livro Fala Galera lá do Jesus Cop, por quanto tempo não foi uma base de livro para nós utilizarmos nos nossos próprios discipulados, na nossa própria vida com Deus. Então, é um presente nós termos hoje uma ferramenta própria, que nós mesmos vamos poder utilizar. Palavras dos nossos pastores, então, dentro da visão daquilo que nós acreditamos. Então, assim, é fantástico, né, o que nós estamos vivendo quanto igreja. Algo interessante que diz até no próprio livro, né? Porções diárias, né, de conquista, né? Oh. A devocional é literalmente isso, né? Sim. É todos os dias você receber uma porção de um conteúdo novo que vai te auxiliar para um avanço, um amadurecimento, crescimento, né? É literalmente porções diárias, né? Que a gente para todos os dias, né? Eu vejo, hoje eu tava pensando sobre isso, cara, que as maiores conversas que eu tive com Deus foi nos devocionais, cara, que eu fiz. Eu lembro que o pastor Daniel, um dia, ele me presenteou com o devocional do pastor Silas Malafaia. Aí todo dia lá tinha a Bíblia, né? Era uma Bíblia com devocional. Aí você lia lá, era Antigo Testamento, Novo Testamento e Provérbios. E aí tinha uma palavrinha do Silas, pastor Silas. Então, o devocional é um tempo, né, para nós ouvirmos Deus. E o devocional ele pode ser a qualquer tempo do dia, né? Eu, particularmente, eu vejo que de manhã é um tempo mais propício para que você faça. Né? Você está lá com a cabeça fresca, de manhã cedo, né? Eu fico até falando, pastor Rafa, pastor Giovanni, que a pessoa que ela vê o amanhecer, né? Ela vê lá o amanhecer, ela não fica pensando em besteira, cara. Ela fica pensando assim, cara, que coisa, como Deus é bom comigo, como eu posso, né, fazer um dia gostoso. Ninguém acorda cedo e fica pensando em besteira. O cara que acorda cedo, ele vai lá e quer buscar realmente algo para se alimentar. Então, está aí uma ferramenta, né? Você que está nos assistindo, Devocional da Jet. Se você não adquiriu o Devocional da Jet, aí nós vamos falar sobre isso no decorrer da mensagem. Só que o Devocional é realmente importante para o crente, né? O cristão ele precisa disso. Como o pastor Vinícius falou, né? Eu acho que realmente não acreditamos que tem que ser num horário A, B ou C, mas realmente de manhã é como se o HD tivesse limpo, né? Tivesse limpinho, pronto para receber informação, pronto para receber conteúdo, né? Você tá de manhã cedo, você ainda não tá preocupado com o dia, com a porta que não abriu, com a situação que não deu certo, tá com o chefe que xingou. Você tá com a cabeça boa, né? Para receber coisa boa também, coisa boa, né? De chegar ali e falar assim, opa, eu tô com o HD limpo aqui para receber informação e já automaticamente poder colocar em prática no dia, né? Porque tem muitas coisas no nosso devocional que Deus trabalha na nossa vida ali através do devocional. A gente já consegue aplicar no próprio dia, né? Uma coisa que tu estudou, vamos dizer assim, aprendeu de manhã e antes, às vezes, de chegar ao meio-dia, você já aplicou o conhecimento que recebeu ali, né? Isso em alguma situação, alguma... Eu acho que você se dá a oportunidade de você ter a resposta pro dia, né? Fazendo de manhã. É legal esse ponto da gente... por exemplo, o que eu vejo? Às vezes o cara ele coloca como rigorosamente, religiosamente, um devocional pela manhã. Aí acontece qualquer coisa de manhã. Não consegue. Ele não consegue, sei lá. Já não faz mais o resto do dia. Daí o cara já não faz o resto do dia.
E daí no outro dia já não é, tipo, tu já não recupera mais o atrasado. E daí é aquela máxima, né, que nós até falamos, não sei se já foi, né, foi pro ar, que a gente falou do exercício físico, né? O cara que não vai na academia na segunda-feira, provavelmente ele não vai o resto da semana. Então, assim, não é você colocar dentro de uma caixinha de fósforo dizendo, não, você tem que fazer de manhã. Mas eu também sou uma pessoa mais matutina, né, eu sou bem matutino. E para mim é mais fácil, na minha rotina, fazer devocional, minha leitura, meu exercício, né? De manhã. Então, assim, você levantar e você poder se alimentar dessa porção diária que Deus tem para você, eu acho que é espetacular, né? Acho que isso é primordial. Você já tem uma resposta pro teu dia, né? E existem pessoas que têm facilidade, né, em criar uma rotina de leitura bíblica de maneira natural, normal, Sim. né? Entre aspas, não dependendo de um devocional, vamos dizer assim, ela automaticamente... Mas já tem outras pessoas, e um número bem expressivo, que tem uma dificuldade. É a maioria, né? A maioria, sem sombra de dúvidas. Então o devocional ele vem auxiliando muito isso, né? A você realmente falar assim, não, esse tempo é para isso, né? E acho que essa importância a gente vai ver, eu vejo que um dos pontos do devocional é exatamente isso, é ele trazer o pão nosso de cada dia, né? É literalmente todos os dias nós entender, opa, eu preciso ir na fonte, a fonte é Jesus, o devocional fala sobre Jesus, né? É de receber o pão para aquele dia, né? Não, e outra, muitas vezes o devocional, ele é legal porque ele traz algo prático que muitas vezes a pessoa está vivendo. Ele traz uma história ali ou algo que vai complementar o que a palavra está dizendo, né? Mas é uma introdução, então muitas vezes as pessoas se identificam com aquilo, que é o que o pastor Joe falou, que a maioria das pessoas não tem essa facilidade de pegar e ter uma rotina de leitura bíblica. Então, até mesmo essa identificação que a pessoa tem com esse texto que está ali no devocional faz com que ela olhe para a própria palavra de uma forma que ela se identifique melhor com aquilo que ela está lendo. Então, se torna muito mais prático, né? Mas eu, por exemplo, lá em casa, o Vini é matutino. Eu funciono muito mais à noite. Então, assim, ó, por muito tempo, quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu me converti, eu nunca tinha lido a Bíblia. Isso foi quando eu tinha 19 anos. Por 19 anos da minha vida, eu não lia a Bíblia. Então, eu não sabia nada. Não sabia se começava por Gênesis, se começava pelo fim, se era pelo meio. Não sabia nada. E teve uma pessoa que me instruiu, né? Que foi a minha discipuladora. Só que ela era uma pessoa matutina. Ela acordava às 5h30 da manhã, né? Todos os dias. E eu não sou essa pessoa, entende? Eu não sou essa pessoa. Só que ela despertou isso em mim de começar a tentar, pelo menos, né? E por um ano eu realmente fiz, fui firme, acordava todo dia 5h30 e fiz. E foi muito produtivo. Inclusive, tive experiências no meu devocional bem, bem legais, assim. Mas depois de um ano aquilo não se sustentou. Então, por algum período de tempo, isso foi frustrante para mim. Como assim? Agora eu já não sou do clube das 5h30 da manhã, do milagre da manhã, já não faço mais parte. Então, quer dizer que não tô mais produzindo da forma com que deveria. Foi pecado. E não é isso, é você analisar o que cabe melhor no seu dia. Então, por exemplo, algo que eu coloquei um desafio para mim esse ano, para incluir no meu tempo de diário com Deus, é escrever as minhas orações. Então, eu me encorajei a fazer isso e isso tem despertado em mim algo que eu consigo perceber coisas que eu preciso melhorar no meu comportamento, coisas que eu preciso melhorar no meu dia a dia, porque eu tô ali escrevendo. Então, o hábito diário não é só o ler. Às vezes você tem dificuldade de orar em voz alta, então escreve. Mas não perder esse período de tempo aí que é tão precioso e que faz diferença, né? Eu acho que o fato é a gente tratar as coisas com mais facilidade, né? Tipo assim, eu vejo que às vezes a gente, como a gente comentou antes aqui, se não deu pra fazer 5h30 da manhã, meu Deus do céu. Mas tem que tomar banho gelado também. Tem que tomar banho gelado, né? Não funciona. Café sem açúcar. Não, café sem açúcar dentro, né? Então eu vejo assim que a gente, às vezes, coloca muito fardo, né? Muito pesado, a pessoa olha, nossa, eu tenho... Mas, cara, tipo, se a pessoa que faz às 5h30 da manhã, pra aquela pessoa que faz ao meio-dia, pra pessoa que faz à meia-noite... ela está sendo alimentada da mesma forma. O importante é fazer, O importante é fazer. Eu sempre falo, mas daqui a pouco, para mim, não é o melhor horário, mas é o horário que eu tenho. O feito é melhor que o perfeito, né? Então, assim, cara, faça. Né? E esse nosso devocional da Jet em específico,
São palavras, 365 pregações, resumos de pregações dos nossos pastores, pastor Daniel, pastor Lucas, Torres e Pacheco, e que fica de uma maneira muito mais simples de você ter uma reflexão do dia, né? Você você tem um versículo base, um texto base que te instiga daqui a pouco, olha, me chamou a atenção esse texto aqui, vou lá para ler o texto completo, o capítulo todo. E assim você vai desenvolvendo o seu devocional. Exato, porque né? a gente não fica limitado, né, a tão somente ao conteúdo que está no devocional. Às vezes tu tá lendo ali e vai te despertar o interesse de ler o capítulo, como o pastor falou, né? E aí você vai lá pro capítulo e Deus complementa ainda mais, né? Ou traz até um outro conhecimento, trabalha em outra área de algo que tá lá no capítulo da Bíblia daí, né? Eu acho que esse é o importante, porque às vezes também a gente se prende, né, a ler tão somente o devocional em si, né, como o livro, que é importantíssimo, né? Mas para mim a Bíblia sempre permanecerá sendo a fonte principal de vida, né? Então o devocional, eu vejo que ele tem, o devocional, o livro, ele tem uma missão de nos levar para a Bíblia, né? Nos empurrar para a Bíblia e lá dar a continuidade naquilo que Deus já está fazendo, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é Jesus, né? De Gênesis, Apocalipse, né? E é ele que liberta, é ele que cura, é ele que transforma. Então, ter o contato com o devocional jogando para a Bíblia é nós estarmos todos os dias ali diante de uma situação aonde pode transformar a nossa história, aonde pode sarar o nosso coração, aonde pode, né, curar, libertar, né, transformar de dentro para fora, que é a palavra de Deus, né? E, por exemplo, aqui, ó, tu vai pegar o devocional. Olha só. Cara, para você ler isso aqui, é 10 minutinhos. Se você ler muito devagar. Se você ler café muito nem devagar, esfria. Então, assim, ó. Dá o do Vini esfria. Do Vini sempre esfria. Uma coisa que eu, por exemplo, faço. Eu fico pensando o dia inteiro, cara. Numa palavra que eu li de manhã, por exemplo. Então, eu li aqui sobre gerados para um propósito. Gente, se vai pro trabalho pensando nisso, tu almoça pensando nisso, né? O teu devocional durou o dia inteiro. Por algo que você leu de manhã. Não, e daí você pensa, gerados por um propósito, né? Aí você entendeu que você foi gerado por um propósito. Aí você vai perder tempo durante o teu dia? Você não vai perder tempo. Nem vai olhar para as coisas da mesma forma. Porque você vai pensar, cara, eu fui gerado por um propósito. Então, isso aqui que eu tô fazendo agora não tem a ver com o meu propósito. Então, eu vou parar, vou alinhar. Tu entende como você receber uma direção já, por exemplo, no início do dia e tal, ou pros seus dias, cara, você lê ali que você é gerado por um propósito, cara, você já não vai mais perder tempo, ficar meia hora no Instagram, do nada ali, ficar, né, você vai tocar a vida dentro do propósito, né? Com certeza. Deixa eu até perguntar para vocês, porque tem muitas pessoas que a gente acompanha. Eu tenho certeza disso, que vocês já passaram por ter que responder essa pergunta, né? Mas como é o devocional de vocês? Porque tem realmente pessoas que não sabem como faz. Não existe uma receita de bolo, né? Cada um aqui vai falar, vai ser completamente diferente. Mas eu acho que tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Por exemplo, esses dias uma pessoa que eu fui tomar um café, que frequentou um culto nosso, me perguntou, mas pastora, como é que eu faço? Eu já procurei até no Google. E aí eu não tenho aquele livro, eu não tenho isso. Mas como é que é? Como é que eu faço? Tem que ficar 2 horas? As pessoas, elas têm essa dúvida, sabe? Então eu queria aí que a gente compartilhasse um pouquinho como é que a gente faz, como é que vocês fazem no devocional de vocês. Vamos lá, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou demais, até tem um vídeo que eu gravei sobre isso já, que a gente gravou, que é Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Cada capítulo é um dia que você lê, né? Não tem o Bíblia, pastor. Baixa no seu celular lá que você vai ter a Bíblia e vai conseguir ler Provérbios. Teve uma época que eu peguei o livro de Provérbios e eu reescrevi o livro de Provérbios inteiro. Eu lembro que você falou isso. Tipo assim, eu lia lá Provérbio 1. Aí, mas o que Deus falou comigo aqui? Isso aqui. Eu escrevia lá. Então, tipo assim, ó, hoje eu lembro, assim, a Provérbio 7, né, fala sobre a mulher imoral. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E tantos outros que eu só lembro porque eu fiz aquilo. Né? E é um devocional. De manhã cedo eu pegava lá a Bíblia, lia ela e reescrevi. Isso foi 2016. 6 anos atrás. Faz tempo. Né? Eu nem sei quantos anos eu tinha 6 anos atrás, mas eu lembro do devocional que eu fiz. Então, assim, vale a pena, né? É uma maneira com que eu fiz, numa época, assim, bem no começo da minha conversão, e aí ficava dias e dias com aquilo na cabeça. Isso aqui. Né?
Provérbios, ele não é uma história, né? Eles são conselhos práticos. E no dia que você lê o provérbio, você vai aplicar aquilo de uma maneira ou de outra. Eu sempre fui muito de ler a Bíblia desde que eu converti, assim. Desde que converti mesmo, assim. Eu vejo que o meu maior prova minha, Joe, pra mim mesmo, de conversão, foi que, cara, era todos os dias, às vezes era 3, 4 vezes no dia, eu sentava pra ler e ler valendo, né? E aí eu sempre fiz o propósito de ler toda ela, né? Porque eu acho que, talvez para alguns vão falar assim, mas nem lembra de tudo, né? Mas eu já teve várias situações onde eu estava discipulando, onde eu estava atendendo alguém, né? Ou onde eu precisava dar uma palavra e Deus me trazia à memória aquilo que estava ali no HD, né? Porque eu li, né? Então, para mim, essa é a importância de ler toda ela, né? Não que signifique que um é mais santo, mais inteligente ou mais isso. E aí eu comecei a fazer o quê? Porque a leitura, logo que tu começa a ler a Bíblia, tu vai lá no Antigo Testamento, assim, às vezes o cara fala assim, nossa, isso aqui é muita viagem, né? Assim, uma pira muito doida, né? Não, vai pra números, leia números. Vai pra números, Levíticos. né? Levítico. Aí eu comecei no Novo Testamento, né? Então, comecei o Novo Testamento nos Evangelhos, né? Porque pra mim é tão importante... tem algumas pessoas que falam, começa por João, por exemplo. Pra mim, todos os Evangelhos são bem semelhantes, né? Então, pra mim, começa nos Evangelhos. Mas por que nos Evangelhos, Joe? Porque nos Evangelhos eu vejo o que Jesus pode fazer. Nos Evangelhos eu vejo o que Jesus fazia. Nos Evangelhos eu vejo o tamanho poder de Jesus. Então qualquer pessoa que chega até hoje para mim e fala assim, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê, pastor? Porque aí tu vai ver os milagres que Jesus fazia, tu vai ver que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Que ele já fez por você. O que ele já fez, você vai estar passando por uma dificuldade, o Espírito Santo vai te trazer a memória que Jesus pode, porque ele vai trazer a memória do que... Entende? Então, se eu pudesse dar uma dica hoje de aonde começar, né? Eu, Joe, gosto dos evangelhos. Para entender, saber o que Jesus pode fazer, o que Jesus fez, né? E quando eu estou passando as minhas dificuldades, as minhas limitações, o Espírito Santo me traz à memória alguns textos, algumas histórias, aonde, olha, Jesus curou aquela menina, Jesus curou aquele homem, né? Jesus foi na casa... E aí vai te dando uma tranquilidade para passar naquela situação. Logo após, né, vem as cartas às igrejas, que aí já é um nível de conhecimento, né, do que é certo, de como fazer, como agir, como se comportar, né? E aí, para mim, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eu sou apaixonado, né? Eu gosto de livro histórico, né? E aí você vê a criação, você vê, né, sendo falado de Jesus desde lá de trás, né? Que a Bíblia ela é cristocêntrica, de Jesus ela é o centro da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Então você vai vendo que ela se completa, tu vai vendo que não tem brecha, que não tem falha, né? E aí eu acho que isso tudo vai fazendo com que a gente crie ainda mais confiança e amor pela palavra de Deus. E quando à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, ela vai nos tratando, ela vai nos curando, né? Eu falo que, né, desde que eu entrei na igreja, eu nunca tive uma libertação, assim, de uma manifestação na minha vida, assim, né? Tipo, sei lá, alguma coisa assim. Uma coisa estranha. Tipo, Depois a gente vai orar por ele. Depois eu vou orar. Depois a gente ora e Vou acontece. chamar um cara aí que conhece a mão grande. Mas eu creio que a minha libertação, ela ocorreu de maneira automática lendo a palavra de Deus. Que ela foi me libertando dos meus medos, dos meus vícios, né, das minhas crises, né? Então eu vejo que a palavra de Deus ela tem esse poder. Então a importância... Então, sempre que alguém pergunta, Joe, por onde eu começo? Como é que eu faço? Essa é as diretrizes, direções que eu dou, né? Eu acho legal que, como o pastor Giovanni falou, a gente destacar a importância do devocional antes da forma. Porque as pessoas ficam procurando muita forma e não acham a forma certa e deixam para lá o que é importante, né? Então, a importância do devocional é isso, é uma libertação, é uma transformação, é uma mudança de vida, uma metanoia. Eu também, a maior prova da minha conversão foi ler. Porque eu odiava ler. Foi meu primeiro livro que eu realmente li. A minha maior prova da minha conversão foi ler. Deus, porque assim, eu falo pra galera, Deus despertou essa vontade em mim de eu ler, estudar. Eu não gostava. Então, a partir da minha conversão, eu comecei a gostar, me alimentar, a querer comer aquilo ali, né? E me alimentar disso tudo. Então, eu acho que antes de uma forma, eu acho que é legal você entender a importância do seu alimento diário, né? Do seu pão de cada dia, do seu devocional. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu faço o meu devocional normalmente. Bíblia, um caderno, né? Eu leio outros livros, agora lendo nosso devocional aqui também, em paralelo, mas leio outros livros em outro horário do dia. Mas, por exemplo, de manhã, que eu gosto de fazer uma devocional,
é Bíblia, um caderninho de anotação ali, porque eu já mudei algumas vezes. Teve uma época, assim, que eu tava estudando muito, de uma maneira, assim, muito sistemática, né? Então, tipo assim, tava ficando até meio chato, assim, meio, né? O cara fica meio sarna, assim, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu sou Aí oraram por mim e tal. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Estudem, né? De maneira sistemática também, tudo certo. Mas E daí o que acontece? Eu acabei, tipo assim, não estava... Eu estudava, eu lia a Bíblia de uma maneira muito intencional só. No sentido, eu tenho uma intenção. Eu quero aprender sobre tal assunto e acabou. Né? Era muito assim. E eu retornei a fazer um devocional de uma maneira que eu sento na minha mesa, eu oro a Deus, eu peço, Senhor, eu quero ouvir de Ti, eu quero ser alimentado, eu quero ver, eu quero sentir algo espiritual desse negócio aqui, porque eu não estou lendo só um livro, eu converso com Deus dessa maneira, antes de ler. Eu sempre faço isso. E eu peço para Deus, eu quero ter uma interpretação, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que isso flua, seja um negócio legal. E por isso que eu boto o caderninho do lado, porque daí eu vou anotando, né? Então também gosto de fazer de uma maneira cronológica. Eu sempre começo pelos evangelhos também, mas faço cronológico. Leio todo o Novo Testamento, depois vou pro Antigo Testamento. Em paralelo, às vezes, com o Novo Testamento, leio Provérbios e tal. Mas daqui a pouco ali, a pessoa, eu tenho meia hora. Cara, lê 3 capítulos. Dá bem tranquilo, lê 3 capítulos, né? Escreve. Eu mantenho um ali. ritmo de 4 capítulos, assim, não é aquele negócio assim, meu Deus, não é um negócio preciso de pesado, uma hora e meia pra fazer. Isso. Não é aquele negócio curto demais, que tem alguns que falam, né? Não, pastor, eu leio 2 versículos e eu fico estudando assim. Fala, cara, 2 versículos dá só pra graça e paz de Cristo Jesus, irmãos. Só de Paulo, só isso aí. Aposto da parte de Deus. Aposto da parte de Deus, entende? Então, o que Deus falou contigo hoje? Apóstolo da parte de Deus. Eu recebi um chamado apostólico. Faz 2 dias que eu tô sendo ministrado esse versículo. Então eu acho que 4 capítulos, ele não é muito extenso, longo, que tipo assim, preciso tirar 1 hora e meia, 2 horas do meu dia, mas também não é tão curto pra dizer assim, nossa, simplesmente peguei pra dizer que peguei, né? E eu acho que uma pergunta legal pra quem tá começando é sempre se perguntar como que eu posso aplicar, né? Isso. Como que isso pode se tornar vivo na minha vida? Exato. Então, uma dica que eu sempre dou para as meninas que eu acompanho é leia a Bíblia, analise, mas enquanto você vai lendo, veja se algum versículo fez sentido com aquilo que você está vivendo hoje. O que Deus quer falar com você nesse momento. Então, é se perguntar como que eu posso fazer com que essa palavra que ela se torne viva hoje. Se é amar uns aos outros, suportando uns aos outros, então vamos ter que suportar uns aos outros. Então, é tornar a palavra viva naquilo que você faz no teu dia a dia, no teu trabalho, né? Que é o maior desafio, né? E eu vejo que para nós, como pastores, né? O devocional em si, a leitura bíblica torna um desafio até maior, né? No sentido do quê? Tem uma oração que eu faço geralmente antes de começar a ler, falar assim, Senhor, eu não quero que meus olhos busquem uma mensagem. Eu quero que o Senhor fale comigo. Porque parece que entra tão na rotina que todo e quanto é texto que tu quer ler, tu já fica assim, dá pra mim ligar com isso aqui. Mas que pregação. Tu já pensa, já imagina você falando. Uau! E como é bom a gente retornar pra oração de falar, Senhor, talvez se vai sair uma mensagem daqui, não tem problema, mas pra mim, fala comigo, fala o que o Senhor quer mudar em mim, porque é muito fácil de nós como pastores, liderança, quem tá pregando, quem tá à frente nesse sentido, pegar a Bíblia e sempre estar lendo com a intenção de encontrar uma mensagem. Ou pro outro, né? Ou pro outro, né? Porque daí quando você procura uma mensagem, já é automaticamente pro outro. Né? Sempre o par, né? Sempre a par. E é interessante a gente fazer essa oração no Senhor. Fala comigo. Se vai sair uma mensagem depois, tudo bem, não tem problema. Mas fale comigo. Nesse momento, ministre ao meu coração, que nem você falou, né, pastora Isa? O que eu posso aplicar na minha vida, na minha história? O que eu já posso mudar para viver essa mensagem, né? O que eu preciso começar a fazer para viver essa mensagem? O que eu preciso parar de fazer para viver esta mensagem, né? Porque, por exemplo, assim, eu tô lendo ali, Deus tá falando comigo, através da mensagem. Automaticamente, a mensagem primeiro vai vir para mim. Então, por exemplo... Beleza, se tá vindo pra mim, também vai ser pra compartilhar depois. Então não tem problema se você ler e tiver com a visão de, vou fazer a mensagem, depois vou pregar sobre isso. Mas primeiro eu tenho que ouvir, eu tenho que ruminar aquilo que Deus tá falando comigo. Não, a gente fica muito naquela assim, ó, vou pregar isso aqui e já começa a imaginar tópico, introdução, desenvolvimento, conclusão, e você deixa de ouvir aquilo que Deus tá falando. Porque você se ateve ao escopo da pregação, né?
Então, isso é muito fácil Não, acontecer. e essa, Muito essa fácil questão acontecer. de você pregar, ou você, a gente que também discipula, e você passar uma mensagem para alguém, ele é bem... É uma linha complicada, tênue, né? Porque, às vezes, cara, Deus tá falando para você mesmo. Então, tipo assim, cara... a gente é muito de terceirizar, de jogar pro outro, né? Tipo assim, não, isso que deu, Deus me mostrou, isso vai servir para eu falar para outra pessoa. Não, cara, Deus tá falando para você. Então, assim, eu acho que é interessante nós, como líderes, pregadores, discipuladores, pessoas que estão nos ouvindo também, a gente aceitar ser alimentado primeiro, né? Assim, cara, seja você alimentado. Como o pastor Joe falou, se isso vai virar uma mensagem, isso é para compartilhar sim, porque tudo que você aprende é para compartilhar, mas talvez não naquele momento. Talvez não ali, talvez... Deixar produzir, Calma, né? Deixa vir por completo, deixa vir a mensagem toda, Calma, né? Então, tipo, às vezes a gente Deixa quer... ela produzir Deixa dentro produzir de si, dentro de né? você, deixa ter transformação na tua vida. Porque, assim, o camarada vai pregar algo que ele tá sendo corrigido por Deus e ele ainda não tá, daqui a pouco, 100%, né? Firme naquilo ali, não vai ter autoridade nenhuma. E não é vai perceptível, né? né? É perceptível. E a tendência nossa é a gente achar que Deus está dando uma mensagem para a multidão. É né? isso aí. Não para nós, né? É isso aí. Ainda mais é correção, né? Não, eu não Aí preciso Deus quer corrigir. corrigir a noiva, né? Os caras esquecem que o cara também é noiva. É verdade. É isso aí. Mas a importância do devocional, gente, eu vejo que para todos nós, né? A pessoa que já está há um bom tempo na igreja, a pessoa que está começando, a pessoa que ela está há um bom tempo, eu me coloco no meio, na jogada, né? A gente vai esquecendo, né? Acho que vai entrando muito na rotina, principalmente quem se envolve ministerialmente, acaba trocando o pão diário com o Senhor para um serviço com o Senhor, né? Que daí, o meu relacionamento substitui, meu relacionamento com Deus agora é ministerial e não é mais como filho, né? Eu sirvo na igreja. Eu sirvo na igreja, então esse é o meu relacionamento com Deus. Então eu acho que isso tem que ser um ponto de exclamação nas nossas vidas, né? Que não substitui, né? Então todos nós, desde o que está entrando, precisa aprender a se alimentar, e o que está há um bom tempo precisa entender que estar na igreja não é estar num devocional com o Senhor, né? Salmo 1 fala, bem-aventurado aquele que não se sente na roda do escarnecedor, do zombador e tal. Ele diz, mas tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Esse homem será como uma árvore plantada à beira do ribeiro que dá fruto no tempo certo e tudo que faz prospera. Então, tipo assim, que maneira, uma dica de prosperidade para você, né? Medite na palavra de Deus Dia e noite. Tipo assim, é devocional. Isso é o salmista falando sobre o devocional. Né? Então, não existe, e é muito fácil nós substituirmos o devocional pelo serviço. Todos nós aqui já fomos salva-vidas. Então, assim, cara, para você estar lá no culto servindo e achando que você está fazendo o máximo e tu não tem nada a vida com Deus ali... Cansado, às vezes ali, não tá entendendo nada que o culto tá falando com você, você não foi tocado pelo louvor, você não tá ouvindo a palavra, mas você acha que tá tudo certo, porque você está fazendo alguma coisa. A minha pergunta pra essa pessoa é o seguinte, tu vai entregar o quê? Tu vai entregar o quê? A gente aqui, todos nós que pregamos toda semana, clã, é palavra e tal. Cara, essa é a minha pergunta. Não sei vocês, talvez vocês tenham um estoque muito grande e eu tenho que me alimentar. Mas, tipo assim, cara, se você não tiver uma rotina, eu fico pensando assim, eu vou chegar lá no culto e eu vou entregar o quê? É igual, Rafa, eu fazer o seguinte. Vou lá no mercado, compro um pão. Faz 3 dias que o pão tá na minha casa. E eu venho aqui no café da manhã, eu trago um pão de 3 dias atrás. Pra compartilhar com vocês. É forte, hein? Né? Porque faz 3 dias que eu comprei o pão e eu não fui mais lá. Exato. E até a pessoa que, tipo assim, não tem um cargo ministerial, mas vou no culto regularmente uma vez por semana, mas não mantive meu devocional durante a semana. Você também faz parte do culto, você celebra o seu culto a Deus. Tu vai entregar o que para Deus? Né? Então, esse é o meu questionamento. Né? Tipo, é a pessoa entender que ela não tá indo para se alimentar, ela tá indo para compartilhar. Não, e muitas pessoas, desculpa, pastor, mas muitas pessoas, elas vêm com uma expectativa gigantesca pro culto
buscando respostas, e sim, tá certo, Deus responde, e num momento de comunhão, onde normalmente Deus ordena a bênção, porque estamos todos reunidos, né? A palavra fala disso, mas às vezes a esperança toda tá aqui, né? Tá no que o pastor vai me entregar, na palavra que vai ser pregada, no louvor, e aí não alimenta isso diariamente, aí é aquela questão do exercício físico, né? Você vai uma vez por semana na academia, mas você quer ter o resultado do cara que tá lá há 5 anos treinando, há 5 anos tendo uma vida regrada. Então é óbvio que os resultados eles vão ser diferentes. Vai do preço e do custo que você está disposto a pagar. Só que muitas vezes a gente falha em colocar expectativas em coisas que não vão nos trazer resultados a longo prazo, né? Vai muito do que nós vamos fazer todos os dias para alimentar aquilo, né? E hoje a gente vê aquelas pessoas de culto, né? Que são as pessoas de culto, que elas acham que é ali que elas recebem, né? É ali que é o auge do alimento para elas, no sentido é o suficiente, né? E eu acho interessante, como o pastor Vinícius falou aqui de Salmo de número 1, né? É maravilhoso esse Salmo, né? Porque ele não está dizendo que é o pastor que é bem-aventurado porque ele medita na palavra. É todo homem, né? E quando fala homem, né? Quando tu vai para um contexto da época, né? Se fosse hoje, escrita hoje, seria todo homem e mulher, né? Toda que pessoa. Medita, todas as pessoas que meditam, né? Lógico que tinha um contexto da época, porque tão somente os homens eram citados, né? Mas isso é para todos, né? Então, quão feliz é, né? O homem e a mulher, né? Que medita na lei do Senhor dia e noite, né? Então isso não é para o líder tão somente, não é para o pastor tão somente que vai trazer a mensagem, né? É todos. Eu acho que essa é a necessidade da igreja, o corpo de Cristo no sentido completo, geral, entender que todos têm a necessidade de se alimentar, de meditar na palavra de Deus dia e noite. Seja ele um líder, seja ele alguém do salva-vidas, ou seja ele o frequentante do culto de domingo, né? O domingo eu falo que, ou o sábado, o culto de celebração que a pessoa tiver, é a cereja do bolo, né? O bolo ele é construído durante a semana inteira, né? E no domingo você vai lá e só coloca a cereja no bolo, que você escuta a mensagem do pastor, que também recebeu durante a semana inteira algo da parte do Senhor, né? Então eu acho que esse homem e automaticamente a mulher, né? Que são frutíferos, né? E o interessante é que esse meditar não é simplesmente, né, ali, vou ficar pensando aqui, né? Mas é o aplicar, né? Aplicar. É o que eu falei antes, e é uma frase que eu carrego comigo depois de uma pregação. Eu tenho que parar e pensar o que eu preciso começar a fazer para mudar e receber e viver esta palavra. O que eu preciso começar a fazer, o que eu preciso parar de fazer. Então, o meditar na palavra do Senhor é você ler ela. Quando você está lendo, meditando, você fala, cara, o que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer para aplicar isso aqui na minha vida. E eu aplicando isso aqui na minha vida, eu me torno frutífero. Eu me torno como uma árvore plantada junto a ribeiros, né? Amém. Que no tempo certo, na estação certa, dá fruto e fruto em abundância, né? E a Bíblia fala que mesmo, né, no dia da seca, ela continua com vida. Né? Mesmo no dia... Por quê? Porque a sequidão vem, a dificuldade vem, né? Mas mesmo assim, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que aplica ela na sua vida dia a dia, mesmo na dificuldade ele produz, né? Mesmo na dificuldade, as folhas permanecem verdes, né? Sempre vai ter pão fresquinho, né? Pra compartilhar com os outros. Eu acho que esse é o melhor, sabe, gente? É nós estarmos ligados, né? Porque aquele que está ligado... ele automaticamente vai dar fruto. Para você estar ligado, você precisa estar se alimentando disso, né? A seiva precisa passar em você, no ramo, né? Vai produzir vida. Então, é fundamental. Fundamental. Assim como você levanta, vai escovar os dentes, né? Vai tomar um café, o devocional ele tem que estar na tua vida. Uma estratégia, me digam aí, uma estratégia para a pessoa que tem preguiça, que quer deixar para depois, que tem um Netflix, que tem afazeres. Como que eu introduzo isso no meu dia? Vai aí, o que vocês me dizem? Acho que primeiramente é tirar do campo do emocional, eu sinto que eu devo fazer. Deus me mostrou. Será que eu devo ler a Bíblia? Eu senti que hoje eu não devo ler a Bíblia. Eu acho que é tirar do campo do emocional, que a galera joga muito pra esse lugar, né? Eu acho que é trazer pro racional e colocar isso como uma escolha, não? Eu escolho, tô aqui com o meu dia atordoado de coisa, mas eu escolho parar, nem que seja 20 minutos.
para ter um tempo de qualidade. É você estabelecer prioridades. Então, todos temos as mesmas 24 horas. Todos nós. Engraçado que pessoas têm resultados diferentes, mas o tempo que elas possuem é exatamente o mesmo. Então, o nosso problema é que nós somos muito bons em desculpas. Né? Então, eu acho que é nós olharmos para as nossas prioridades. E, por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa comigo. Eu tive um dia que era uma tarde que eu tinha livre. Né? Eu tive um tempo livre ali, eu podia fazer o que eu bem entendesse daquele tempo livre. E eu, cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu vou assistir a série que eu gosto de assistir meu Masterchef. Eu vou assistir minha série, vou ficar lá de boa. Tá aplicando já, Vini? Tranquilo. Já tá cozinhando em casa. É isso aí. É isso aí. E que aí, assim seja, né? E aí, o que acontece? Eu tinha essa opção, e tudo bem, não tem problema você ter um tempo livre. Mas naquele mesmo momento, Deus falou comigo, mas por que... Senta aqui comigo e deixa eu falar algo com você. Então, eu podia escolher. Né? Nós somos livres para escolher. Muitas vezes é a gente que se aprisiona. Então, eu escolhi a melhor parte naquele dia e recebi algo. Eu poderia muito bem ter escolhido ficar e tudo bem, é descansar. Mas as nossas escolhas, elas produzem resultados diferentes, né? A gente vê, né? Eu falo que tem duas maneiras que eu vejo a justiça de Deus, o quanto Deus é justo. Ele deu uma vida para cada um de nós aqui, né? A não ser Jesus, nenhum outro ressuscitou, assim, literalmente voltou a viver, né? Nesse sentido, assim. Talvez já ouvimos alguns relatos de milagres, né? Mas Deus deu uma vida para cada um e deu as mesmas 24 horas para cada um. Então a gente vê a justiça de Deus, que a gente não pode dizer assim, Deus foi mais bondoso que o pastor Vinícius, ele consegue fazer isso aí, porque ele tem 28 horas no dia dele, né? Ou ele tem 3 vidas, né? Então a gente vê a justiça de Deus, que são decisões e escolhas, né? E eu acho que isso que a pastora falou é algo muito interessante. É você tirar desse campo da emoção, entendeu? Estou sentindo. Eu vejo que a gente tem um entendimento da necessidade. Por exemplo, você tá lá com a garganta fechada, que não consegue nem tomar água. Aí você vai no médico, ele te dá um antibiótico. Aí o antibiótico é de 6 em 6 horas, só que daí para você tomar esse antibiótico, você vai ter que acordar 3 horas da manhã, que é para fechar o ciclo. Você vai acordar ou não vai? Você vai. Por quê? Porque tu entende a necessidade. Não tá nem comendo. Você não tem opção. Você entende que aquilo dali é o que vai voltar a te produzir vida, você vai voltar a ter alimento, você vai poder voltar a viver de verdade. Entendeu? Então você entende a necessidade de tomar um antibiótico. Então você coloca o celular despertar, nem que seja 10 vezes, né, de 2 em 2 minutos, para você acordar e naquele horário você tomar o remédio. Por quê? Porque você entendeu a necessidade de tomar aquilo. Eu acho que o devocional, o tempo com Deus, a leitura, a busca, ela é assim. É você entender a necessidade que isso traz para você. É como um remédio que, cara, se eu não tomar, gera morte. Se eu não tomar, minha garganta nunca mais volta a ser a mesma. Eu não vou conseguir me alimentar. Não vou, tá? Então é você trazer isso, sabe? A necessidade que eu tenho de buscar a Deus. Entender a necessidade de um devocional, a necessidade da busca de todos os dias pelo pão nosso de cada dia, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, acho que um ponto para mim seria esse, sabe? É entender a necessidade. Porque quando você entende a necessidade das outras coisas, você se programa, você economiza, você abre mão, você marca horário, você coloca despertar. Por quê? Porque você entendeu a necessidade daquele compromisso, a necessidade daquela situação. Então, acho que com Deus, com devocional, com leitura bíblica, não é diferente. É a gente entender a necessidade que nós temos de buscar. Né? A minha dica é, o simples também funciona. Né? Então, cara, a Bíblia, né, se tu tiver o livro, ótimo, mas independente, não queira encher de frufru, como chamam, né? Você querer dificultar a coisa. Um versículo ali, o texto, você já vai ser ministrado naquilo. Né? Então, ótimo se você tiver um papel, uma caneta ali para você anotar alguma coisa, só que é simples. Devocional é simples, é você ler e meditar em cima daquilo que você leu e aplicar no dia. Somente. Né? Então, eu não preciso de um monte de complexidade para fazer isso. É simples. Eu acho que isso tira às vezes, muita objeção. Né? Tipo assim, eu vou acordar, vou fazer isso, vou colocar o café... Mas tem que ser na cafeteira, daquela que você aperta o botão, porque senão... Que daí eu posso filmar, o bumerangue dá certinho. Então. Ou seja, não precisa disso, irmão. É só a Bíblia ali que você consegue fazer. É isso que eu ia falar agora, cara. Eu vejo que as pessoas, elas colocam... É muito bom, porque é uma ferramenta de evangelismo, mas às vezes eu fico pensando assim que a pessoa pode me olhar, que eu sou um cara que faço isso, eu tiro uma foto, gravo, compartilho,
a pessoa pode me olhar e pensar assim, eu não tenho uma sala como essa. Eu não tenho uma mesa. Não tenho uma mesa como essa. Cara, mas não é... Eu não comecei e ninguém aqui começou numa mesa como essa. Todo mundo... né? Eu acho que a pessoa, ela tem que entender que não vai ser confortável. Não vai ser confortável. Uma vez uma pessoa... Eu falei isso que você falou, pastor Giovanni, para uma pessoa de entender a necessidade. Ela me disse, pastor, você não acha que fica... muito religioso, muito duro, muito pesado? Esses caras têm que entender que a vida não vai ser confortável. Não é confortável, cara. Não é confortável. Porque o meu corpo estoca gordura. O meu corpo estoca gordura porque entende que um dia eu vou precisar dela pra me manter. Só que, às vezes, eu deixo ele estocar demais. Tem gente que tem estoque pra 1 ano. Né? É comprovadamente que depende da pessoa, a quantia de gordura que tem, pode ficar 40 dias sem comer. Né? É o máximo aí que já se ouviu. Então, assim, cara, não vai ser confortável. E eu daria uma dica de mudanças radicais. Principalmente mude radicalmente os primeiros dias até você pegar o ritmo da coisa. Teve um menino que eu disse pra ele, pedi pra ele uma vez, qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Ele disse, pega o meu celular. Ele falou. Eu pego o meu celular. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, ele me respondeu. Eu disse pra ele, você vai pegar a tua Bíblia e vai colocar em cima do teu celular. E a primeira coisa que tu vai pegar, vai despertar teu celular. E a primeira coisa que você vai botar a tua mão, vai ser tua Bíblia. E daí você vai sentar na tua cama, vai abrir tua Bíblia e você vai ler. Tipo assim, uma mudança radical, entendeu? Mude radicalmente. Primeiro, para que depois você consiga fazer a mesa com o café, com não sei o que e tal. Pra daí você... ter uma vida, né, diferenciada. E como o pastor Vinícius colocou, né, eu acho que isso é quase em tudo na vida, né, é simplificar, né. A gente dificulta, né, como falou, mas eu não tenho aquele lugar do devocional. Não tem lamparina, não tem uma janela, luminária. Não tem uma janela cara, no quarto. É simplificar, é fazer ser fácil, né. Eu fico pensando, cara, hoje, beleza, é uma ferramenta maravilhosa, extraordinária e necessária, é um complemento poderoso, né. Mas Pedro, Thiago, João, será que eles tinham de alguém para pegar na mão e ficar lendo, né? Ou será que daí, então, porque eles não tinham, eles não buscavam, né? Eles não iam nas escrituras que eles tinham da época, ou trazendo à memória o que o mestre havia ensinado, né? Que escreveu isso, né? Exato, né? Então é a gente entender que, cara, talvez você que está nos ouvindo, né? Talvez ele não vai ficar até o final e ver o que a pastora Isa vai falar sobre a novidade, né? Tá chegando? E talvez ele não tenha, né? Mas aí ele vai falar assim, eu não tenho, então eu não posso fazer. Cara, a Bíblia é o maior e mais eficiente devocional que já existiu, que existe e que vai existir daqui 1 milhão de anos. Faça céu e terra. Terra e ela permanece a mesma, poderosa da mesma maneira, né? Vamos lá contar a grande novidade, então. Estou ansioso. Olha aí, rufem os tambores. Mas como todos sabem, o nosso devocional físico esgotou, né? Acabou? Acabou. Não tem mais nenhum. Esse está valendo R$700. E se eu quiser comprar esse? R$700. R$1.500. Meu Deus. Brincadeira. Não, acabou os físicos. Porém, pastor Entretanto, pastores, nós temos o e-book agora. Olha aí. Uma grande novidade para você que não conseguiu adquirir o físico, mas tem o desejo de participar conosco quanto igreja, como pessoas, porque nós estamos todos lendo juntos. Muito legal. Você tem a possibilidade de adquirir o seu pelo e-book. Como que eu... Então aqui na descrição vai ter o número da Bruna, que ela é responsável pela Jet Store, e ela que tem o e-book à venda. Legal. Que bacana. Então E daí ela procure a manda Bruna. por e-mail e tal? É enviado pelo próprio WhatsApp mesmo. E qual é o valor do e-book? R$55. Top das galáxias. Que bacana. Não perca Vai lá, a chance pode imprimir, agora. Colocar uma capa bacana. Agora Pode não até tem mais imprimir no desculpa, próprio né? celular. Pode até imprimir, ler no celular e tal. Sim. Eu, particularmente, prefiro imprimir, né? Eu gosto de ler gosto físico. na mão, né? Eu também sou aquela pessoa que tem que pegar. A Bíblia é toda arriscada, devocional. Daqui a arriscada. pouco imprime por semana, né? Imprime Olha, semana. baita ideia, imprime por Pra semana. você não andar com... com dobrar as folhas, molhar a folha, o cachorro comer o devocional. Hoje eu fiz devocional. Por isso que eu não fiz. É isso aí, minha gente. É isso aí. É isso aí, então. Pessoal, muito obrigado você que nos assistiu até aqui. É uma honra partilhar com todos vocês aqui sobre essa conquista da nossa igreja, né? Nós participarmos disso é muito bom. Você adquira o e-book Chamados para Conquistar e pro ano que vem não rateia, né? Não perde tempo. Não perde tempo que vai ser top demais. Você que nos acompanha até aqui, nossas redes sociais estão aqui e
Te esperamos no próximo episódio. Deus te abençoe.